O relato a seguir foi enviado a nós anonimamente e descreve um encontro com uma criatura sinistra semelhante a um lobo grande, possivelmente um notório lobisomem, na floresta de Quebec. A história é considerada verdadeira, com o autor afirmando que sua vida mudou para sempre por sua experiência traumática. O autor deste testemunho afirma ter encontrado uma criatura parecida com um lobo gigante enquanto acampava nas florestas de Quebec, Canadá. Vivemos na província de Quebec, no Canadá, em um pequeno vilarejo de aproximadamente 2.000 habitantes. Meu avô tinha terras em uma área remota da região, e parte delas se estendia até a margem de um lago chamado Lac des Îles. Algumas das minhas primeiras memórias de infância são de visitar lá. Durante o verão, dirigíamos até a localização privilegiada de meu avô em suas terras. Era uma margem tranquila de um lago, feita de grandes rochas. Nós íamos lá quase todos os dias que o tempo permitia, embora fossem 45 minutos de carro em cada sentido. Levávamos colhers cheios de comida e bebida e passávamos o dia ali, pulando da pedra mais alta, que tinha 5 metros de altura, nas águas profundas e escuras. Sempre foi tão refrescante e tivemos muitas lembranças felizes lá. Na terra do meu avô também tinha uma casa velha onde às vezes a gente pernoitava. Era um prédio velho com um galpão velho, e quando fazia frio à noite a gente esquentava o lugar com uma fogueira. Começaríamos em um velho fogão de ferro que as pessoas usavam antes da invenção dos fogões elétricos. Sempre fui fascinado pelas estrelas de lá. À noite, meu pai e eu dividíamos essa paixão, olhando-os juntos. O céu estava magnífico devido à falta de poluição luminosa até agora no deserto. Passávamos horas olhando as estrelas e eu ouvia meu pai explicando tudo o que sabia sobre o cosmos, o que era um conhecimento bastante extenso para quem não estudava nessa área. Lembro-me de ouvi-lo e fazer muitas perguntas. Às vezes adormecíamos em nossos sacos de dormir perto do fogo, minha mente jovem deslumbrada com todos os mistérios do universo. Meu pai era guarda florestal. Ele percorria as florestas o ano todo, procurando por caçadores furtivos, fazendo visitas em importantes pontos de vida selvagem, distribuindo multas para caçadores e pescadores que não respeitavam as cotas. Por isso, graças ao meu pai, sempre me senti muito confortável na natureza. Ele me ensinou tudo o que sabia. Pude identificar uma extensa variedade de árvores, animais, peixes e plantas. Meu pai me ensinou a respeitar a natureza e seus habitantes, bem como a sobreviver na selva e todas essas coisas. Essas memórias também são muito preciosas para o meu coração. Uma noite, quando eu tinha 16 anos, meu pai e eu estávamos passando a noite na casa de um de seus primos. Planejamos ir pescar ao amanhecer. Eu adorava pescar e é a única coisa que me fazia acordar às 4 da manhã. Era cerca de meia-noite e meu pai me pediu para ter certeza de que o fogo que acendemos na fogueira do lado de fora estava apagado, dizendo-me para derramar água nas brasas, se necessário. Saí e as brasas estavam acesas, então fui até a bomba d'água e comecei a bombear água no balde. Era uma noite parcialmente nublada, com lua quase cheia. Enquanto bombeava, ouvi farfalhar na floresta atrás de mim. À noite, na floresta, um guaxinim vagando pelo acampamento pode fazer muito barulho. Eu não estava com medo porque tinha muita experiência com a vida selvagem. Eu sabia que podia ter sido qualquer coisa, desde um esquilo a um urso, e que na eventualidade de ser um urso, havia uma grande população de ursos pretos na zona, o melhor era manter a calma. Meu pai sempre me disse que seu pior inimigo quando está perdido ou encalhado na floresta à noite não são os lobos, ursos ou mesmo o clima, zero pânico. Entrar em pânico fará com que você faça coisas perigosas e obscurecerá seu julgamento, manter a calma era vital no deserto. Além disso, eu sabia que meu pai estava a um grito de distância com uma arma de fogo, se necessário. Eu me virei para tentar ver o que estava fazendo o som. O bosque estava a cerca de 12 metros de onde eu estava.
Por um segundo, vi uma grande sombra. As nuvens se abriram naquele instante e pude ver o contorno de algo grande. Era grande. Eu estava acostumado a ver ursos, e um urso pareceria pequeno perto dele. Percebi que estava olhando em torno da altura de um urso nas patas traseiras. Mas o que eu estava vendo era ainda mais alto, era um animal enorme. Olhei para cima e o que vi congelou o sangue em minhas veias. O tempo parou. Eu vi dois olhos grandes refletindo. Eles eram alaranjados e davam o brilho típico da luz refletida no tapetum lucidum, uma camada de células na parte de trás dos olhos dos animais que reflete a luz e os ajuda a enxergar no escuro. Senti um arrepio percorrer minha espinha e depois minhas pernas. Os olhos tinham pelo menos uns 2 metros de altura. Eu também podia ver o contorno de ombros largos e maciços. Os ursos não têm ombros largos. O animal era enorme, ombros largos e maciços e cabelos longos e desgrenhados. O cabelo estava contornado em torno de seu corpo, com grandes orelhas saindo de sua silhueta. Eu estava tentando entender o que estava vendo. Eu nunca tinha visto uma fera tão enorme em minha vida e tinha certeza de que nada disso existia em todos os livros sobre fauna que já tinha visto. Eu tentei escutar sons reveladores, mas tudo o que eu podia ouvir era meu próprio sangue correndo para meus ouvidos. Fiquei estupefato e paralisado. Tentei olhar para a casa em busca de segurança, mas não consegui mover um músculo. Não sei quanto tempo ficamos ali, apenas olhando um para o outro. Parecia 1 hora, mas provavelmente não passou de alguns segundos. O momento quebrou quando ouvi a voz do meu pai chamando meu nome. Ao mesmo tempo, ouvi meu nome, um cheiro horrível atingiu minhas narinas e pareceu me tirar do meu estado paralisado. Deixei cair o balde que segurava na mão e a coisa virou a cabeça na direção da casa. Esse movimento trouxe sua cabeça para o luar. Agora eu podia ver, a cor de sua pele era difícil de distinguir, mas era escura, com um grande focinho. Depois de se virar para a casa, a criatura virou o rosto para mim e seus lábios superiores se ergueram como um animal arreganhando os dentes em um rosnado. Eu podia ver dentes grandes. Então ouvi um rosnado profundo, alto, mais baixo. Eu podia senti-lo tanto quanto eu podia ouvi-lo. Parecia uma vibração passando por todo o meu corpo, como uma onda sonora tão forte que fazia sua carne vibrar. Isso acordou o meu corpo. Nunca senti tanto terror em toda a minha vida, antes ou depois. Era um medo primitivo. Não tenho certeza de como explicar, mas parecia que cada célula do meu corpo estava gritando para eu me mover. Mover. Correr. Não olhe para trás. Eu corri. Corri tão rápido que estava dentro de casa antes mesmo de perceber que estava me movendo. Eu nunca gritei. Eu não podia. Nenhum som poderia ser feito. É como se minhas cordas vocais estivessem congeladas. Meu pai viu que eu estava em estado de choque e me perguntou o que havia acontecido, repetidamente, pois eu não sabia e não sabia responder. Eu estava chorando silenciosamente, minha respiração irregular enquanto eu tremia como uma folha. Meu pai e seu primo então pegaram suas armas e fizeram um movimento para sair, mas eu gritei histericamente para eles ficarem dentro de casa. Meu pai olhou para mim com preocupação em seus olhos, mas ficou do lado de dentro. Depois de um tempo, me acalmei o suficiente para poder dizer o que vi. Meu pai me disse que eu tinha visto um urso e que minha imaginação me venceu. Eu queria muito acreditar nele, mas sabia que o que eu tinha visto não era um urso. Era muito grande e a silhueta era muito diferente. Seu pelo era mais comprido, seus ombros mais largos e sua altura mais alta. Não era nenhum urso. Seus olhos tinham um brilho alaranjado. Todos os ursos que já vi à noite têm uma cor mais esverdeada.
O cheiro também era insuportável. E aquele sentimento de pavor, aquele medo primitivo e desejo profundo de fugir. Sempre tive curiosidade sobre a fauna e gostava de observar todos os animais selvagens. Mas eu não senti isso naquela noite. Em vez disso, tudo o que senti foi puro terror. Comecei a chorar como uma criança de 5 anos. Meu pai me embalou em seus braços, cantando a canção de ninar que ele cantava para mim todas as noites quando eu era mais jovem. Adormeci em frente ao fogo quando amanheceu. Não fomos pescar naquela manhã. Dormi parte da manhã e quando acordei a caminhonete estava toda arrumada. O primo de meu pai foi até a mata ao redor da casa para tentar ver qualquer sinal de atividade animal, mas não encontrou nada, exceto galhos quebrados na floresta densa e úmida. No caminho para casa, conversamos mais sobre isso. Meu pai estava tentando me convencer de que o que eu acho que vi não existia. Ele disse que se tal criatura estivesse nas florestas de lá, ele a teria visto, ou pelo menos visto sinais dela, em seus 20 anos como guarda florestal. Afinal, se ele tivesse visto o indescritível puma com seus próprios olhos várias vezes, certamente teria visto, ou pelo menos vislumbrado, um animal tão enorme. Ele colocou um sorriso no rosto, dizendo novamente que eu havia identificado um urso errado, repetindo que minha imaginação havia pregado peças, mas você podia ver que ele estava perturbado. Talvez fosse perturbador ver seu filho naquela condição. Talvez o que eu disse o tenha feito pensar. Eu me recusei a ir ao lago por pelo menos 1 ano. Aí, concordei em ir nadar lá, mas nunca mais dormimos lá, e sempre fiz questão de nunca ficar depois do anoitecer. Eu tenho caçado informações sobre o que vi desde então. Não tenho certeza se o que vi foi um pé grande ou talvez uma criatura gigante parecida com um macaco, mas uma coisa de que tenho certeza é que não era um urso. Tenho 32 anos agora e ainda sonho de vez em quando com o que vi quando tinha 16 anos. Agora, toda vez que estou em uma área de floresta, tenho um instinto de me virar e sair. Agora moro em uma cidade grande e nunca mais voltarei àquela floresta.